vamos provocar milagres. E, portanto, eu quero trazer uma palavra neste sentido esta noite, dando abertura a este mês profético de fé e milagres. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Se não for incomodar os irmãos, eu gostaria de pedir que se coloquem em pé, para que, em reverência à palavra, leiamos o texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz o texto: E foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores odeia a luz. Porque Jabes, ou Jabes, invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Curve a sua cabeça, ore comigo. Senhor, esta é a tua palavra e estamos iniciando um mês especial de oração, de busca, uma campanha de fé e milagres. Que o Senhor venha estender as tuas mãos sobre a minha vida nesta oportunidade, fazendo de mim um vaso de honra e valor em tuas mãos, para abençoar e edificar o coração desta casa. Que mais uma vez o Senhor venha estremecer este lugar através da tua palavra, para que nós venhamos romper em milagres, em grandes sinais e prodígios em nossa caminhada cristã. Assim nós oramos confiantes e certos de que o Senhor nos responderá. Amém e amém. Tome o seu lugar, glorificando, exaltando ao Senhor. Meus irmãos, a vida muitas vezes nos impõe limites, limites aparentemente intransponíveis, limites que vêm de um passado de sofrimento, um passado de dor, um nome que prenuncia amargura, sofrimento, de circunstâncias que muitas vezes nos aprisionam, que nos sequestram. E pior do que isso é que nós tendemos ao comodismo, tendemos à passividade, ao conformismo, à aceitação resignada do que assim seja, ou assim será. Porém, a palavra do Senhor nos convida, a palavra do Senhor nos desafia a algo infinitamente maior, que nos tornemos provocadores de milagres. Por causa disso, eu quero trazer o título da mensagem de hoje: Provocando Milagres. Repita comigo no 3, provocando milagres. 1, 2, 3. Provocando milagres. Como sua fé ativa o sobrenatural, como a sua fé ativa o extraordinário. Obviamente que eu não estou falando aqui de arrogância, de presunção. Não é intuito meu aqui trazer uma mensagem triunfalista, trazer uma tese da teologia da prosperidade, uma prosperidade barata que força a mão de Deus, que desconfigura a soberania divina, tornando o nosso Senhor em um mero serviçal da fé. Não é disso que nós estamos falando. Eu vou falar essa noite aqui, conversar com você a respeito da genuína fé, a fé bíblica, a fé ativa, a fé ousada, que compreende não apenas o caráter, mas o propósito de Deus, e que se atreve a clamar, a lutar, a interceder, para que Ele venha intervir de forma sobrenatural, criando mediante atitudes de fé, as condições adequadas, as condições espirituais para que o milagre se manifeste. Por isso o texto que nós lemos traz a epítome
de um provocador de milagres, ou seja, um resumo que nos revela o real significado do que é provocar milagres. Nós temos diante de nós a história de Jabes, um homem notável, um homem ilustre, que embora teve um passado carimbado pelo sofrimento, pela dor, rompeu. Ele tinha tudo para se tornar mais uma estatística de tristeza, de amargura, de resignação, mas ele decidiu tomar uma atitude diante da sua vida, e portanto viveu a suficiência de Deus, viveu um milagre. A história de Jabes aparece de forma quase incidental aqui no meio de uma prolongada genealogia bíblica que começa no capítulo 1 e que termina no capítulo 9. No meio de tantos capítulos, no meio de tantos versículos, aprove ao Espírito Santo nos separar apenas 2 versículos, 2 pequenos versículos para nos trazer a história desse homem. Você não vai encontrar a história de Jabes sendo mencionada em outra passagem bíblica. E aqui somente, 1 Crônicas 4, versículo 9 e versículo 10. No meio de 1189 capítulos, 31.104 versículos que a Bíblia contém, o Espírito Santo nos dedica apenas 2 versículos para nos trazer a biografia de um campeão, a biografia de um vencedor. No meio de mais de 500 nomes de pais de famílias, patriarcas, surge uma pérola, uma joia rara, algo inspirador, admirável. E eu confesso aos irmãos que essa porção das Escrituras é um tanto enfadonha. A leitura é cansativa, porque é fulano que gerou ciclano, que gerou Beltrano. E assim é do capítulo 1 ao capítulo 9. São 9 capítulos, falando apenas de gerações. Mas então surge no meio desse contexto de tantos nomes, uma história preciosa. A história de Jabes, que através dos seus joelhos cravados no chão, rompeu limites, transpôs barreiras e provocou milagres para a sua vida. O homem aclamado pelo seu povo, um homem ilustre, notável, influente, bem-sucedido, foi acima de tudo um homem de oração. Jabes nos ensina que a oração tem tamanho. E lembrando que disse Leonardo Revenil, um evangelista que pregava com tanta paixão sobre a necessidade do avivamento, certa vez ele disse: nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Repita isso comigo: nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Se Jabes venceu, foi através de uma arma invisível, a arma da oração. Se Jabes venceu, venceu porque explorou um recurso da fé. Se Jabes venceu, venceu porque soube lidar com o privilégio da oração. Sua mãe lhe deu esse nome porque com dores lhe deu a luz. E muito embora ele estivesse carimbado por um passado de dor, ele reagiu a essa situação e superou esses traumas do passado. A solução para o seu destino não veio de recursos humanos, não veio da neurociência, da psicologia positiva, da filosofia humana, mas da ajuda do alto. Não que essas coisas sejam negativas, tudo isso é muito bom, é muito importante. No entanto, Jabes invocou o Deus de Israel, e dos céus brotou a sua cura, a sua restauração, a mudança do seu destino. Aleluia. Então, baseado nesse texto, eu gostaria de salientar aqui 3 pontos fundamentais que aprendemos através da história desse vencedor. 3 pontos principais para aprendermos importantes lições da história de Jabes. Eu vou considerar com você, em primeiro lugar, a realidade dolorosa da vida. Em segundo lugar,
a possibilidade gloriosa da vitória, e em terceiro lugar, a estratégia fabulosa do vencedor. Em primeiro lugar, a realidade dolorosa da vida. Eu convido você a refletir comigo sobre o peso que carregava o nome de Jabes e o sofrimento. Jabes nasceu na tribo de Judá, a tribo da realeza, e tornou-se um homem notável, talvez, possivelmente, tornou-se o líder do seu clã, e a sua trajetória, ela torna-se notável a partir da atribuição de seu nome. O texto diz: sua mãe chamou-lhe Jabes, porque com dores o deu à luz. A palavra hebraica para Jabes, Yabes, tem suas raízes do que significa afligir, pesar. Numa tradução mais literal, seu nome poderia ser aquele que causa ou causará dores. Ou poderia também, aquele que é cheio de dor. A Bíblia não nos traz pormenores, a Bíblia não relata especificamente qual era o sofrimento que a mãe de Jabes enfrentava. Nós não temos aqui a descrição precisa deste drama. Poderia ser complicações graves com a própria gestação, gravidez, ou com parto. Poderia ela estar enfrentando uma doença, carregando um mal em seu corpo, talvez enfrentando um conflito familiar dilacerante, a dor da privação financeira, talvez estivesse vivendo uma crise financeira, talvez a dor do luto. Quem sabe, perto daqueles dias em que ela veio dar à luz, o seu marido veio a falecer. Não sabemos, a Bíblia não descreve. O certo é que ela vivia um drama, ela vivia uma angústia profunda, marcante. E é neste tempo de grande aflição que o menino nasce. Ela dá luz ao seu filho, e ela coloca o seu nome como um monumento permanente à sua dor, como um memorial vivo para lembrar, sempre que chamasse aquele filho, ou sempre que olhasse para ele, que ele chegou em circunstâncias adversas, em um momento de grande angústia. Jabes, portanto, nasceu sob o estigma da dor e do sofrimento, sob o estigma do negativismo, do pessimismo, marcado por este conceito tão pesado de sofrimento. E na cultura ocidental, especificamente na cultura judaica, o nome de uma pessoa não era apenas uma parte da sua identidade. A importância do seu nome estava no significado que ele carregava. Ele valia pelo seu sentido, pelo seu significado. Ele poderia representar os fatos que marcaram a chegada daquele indivíduo, ou poderia ser entendido como um prenúncio profético a respeito daquela criança ou daquela pessoa, ou era uma homenagem profunda a um herói, a alguém. Não é como na nossa cultura, em que nós damos o nome para os nossos filhos porque nós achamos bonito a expressão daquele nome, daquele termo, pela beleza da fonética, ou então porque queremos homenagear um avô, um pai. Não, para eles dar o nome tinha um significado muito profundo. Inclusive Deus mudou o nome de alguns personagens de acordo com alianças que ele estabeleceu com eles. Eu poderia aqui dedicar um pouco do tempo desta mensagem falando sobre o significado do nome de Abraão, que foi alterado por Deus. A princípio Abrão, agora Abraão, porque seria pai de multidão. Eu poderia aqui falar sobre o nome de Isaac, o nome de Jacó, mas eu sei que você, por conhecer a palavra de Deus, entende perfeitamente do que eu estou tratando. Agora olhemos novamente para Jabes. Ele carregava, ele trazia a herança do sofrimento no seu nome. O significado do seu nome lançava sombras sobre o seu futuro, como alguém que caminha com um passaporte carimbado para um futuro de tristeza, um futuro cinzento, incerto. Este nome prenunciava uma vida de aflição, uma vida de amargura. O que isso nos ensina?
o que isso tem a nos ministrar nesta noite? As circunstâncias que marcaram a chegada deste homem, o significado do seu nome, nos ensina que na vida, o sofrimento não é uma mera possibilidade remota, uma possibilidade distante, mas uma realidade inevitável. A vida é marcada por sofrimento. A vida é marcada por dores. E essa verdade bíblica confronta aqueles que acreditam que o amor de Deus não caminha junto com o sofrimento. Como é possível, essas pessoas imaginam, questionam, como é possível um Deus tão bom, tão amoroso, permitir que um filho seu passe por aflições? Se Deus é amor, se Deus ama, por que sofremos tanto? Se Ele é todo poderoso, se o seu poder é ilimitado e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, por que Ele não nos livra do mal, do sofrimento? Por que um filho de Deus fica doente? Porque o corpo de um justo desenvolve um câncer. Porque uma mulher de Deus, um homem piedoso, santo, sofre um desemprego, passa por uma privação econômica, enfrenta a dor do luto, sofre perdas drásticas. Por quê? Essa é uma pergunta que vem ecoando em todas as eras, em todos os séculos. É uma angústia universal que permeia a experiência humana. C.S. Lewis, o renomado apologista e escritor inglês, em sua obra clássica, O Problema do Sofrimento, aborda esta questão de uma forma inigualável. Ele diz: Deus sussurra em nossos prazeres, Ele fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar um mundo ensurdecido. Para Lewis, a dor é um convite radical à atenção de Deus. Para Lewis, a dor pode ser revertido em bênção, segundo o propósito daquele que é eterno. A dor pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus de aprimoramento, de aperfeiçoamento do caráter cristão. Deus nos leva para a sua bigorna da forja, para os vales mais profundos, para os desertos mais esbraseantes, para as fornalhas mais quentes. Ele nos leva para os mares revoltos dessa vida, a fim de que nós venhamos crescer, a fim de que nós venhamos desenvolver maturidade espiritual. Não há imunidades especiais, não há blindagem especial para aqueles que são filhos de Deus. Eu digo e deixo isso bem claro do meu livro Atitudes de Fé em Tempos de Crise, que a fé não funciona para nós como uma pólice de seguros contra perdas, tragédias, doenças. Então, meus irmãos, o salmista declara de forma categórica no Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo. Perceba que ele não disse poucas ou algumas, mas ele afirma: muitas são as aflições do justo. Portanto, a vida não é indolor. A vida não é uma passagem alegre, um tapete felpudo, um quarto climatizado, não é um lugar de privilégios. Não, a vida é um campo minado, é um lugar de sofrimento. E é na dor que a fragilidade humana se mostra. É na dor que a impotência humana se manifesta e que somos levados a um lugar de dependência, a um lugar de reconhecimento de que não somos nada, mas que Ele é tudo. Na dor, nós somos aprimorados. O puritano John Owen, mestre em analisar a vida cristã em meio às lutas e provações, afirmou com clareza: as provações são necessárias. Escute bem, as provações são necessárias, não apenas para santificar o crente, mas também
para a glória do nome de Deus. Saiba que em meio aos nossos desertos, que Deus costuma manifestar a sua glória. É no lugar da dor, do sofrimento, no lugar das impossibilidades humanas, que nós temos o território mais fértil, o terreno mais fértil para milagres. Deus trouxe Jabes a um lugar de dor. As circunstâncias que marcaram a sua chegada neste mundo foram circunstâncias de sofrimento, porque Deus tinha um propósito. Deus não desperdiça os nossos desertos, nossos campos de batalha. A dor de Jabes, a dor simbolizada em seu nome, foi o ponto de partida para algo maior em sua vida. Foi o ponto inicial para algo grande, uma transformação poderosa que Deus tinha para realizar. Deus não prometeu para ninguém, para nenhum dos seus filhos, imunidade especial. Em nenhum lugar das Escrituras você vai ver Deus prometendo imunidade especial, ou seja, ausência de dor e aflição ao longo da nossa caminhada. Mas Ele prometeu imanência especial, ou seja, a sua presença que protege, a sua presença que provê, a sua presença sustentadora e inabalável em meio às provações. Ou seja, Ele não nos livra das fornalhas de fogo, mas promete entrar conosco em meio às chamas. Ele não nos livra da cova dos leões, mas promete estar conosco presente como um sentinela e guardião que não dormita. O Senhor está contigo em meio às tormentas. Pastor, eu estou no olho do furacão, eu estou no meio de uma poderosa tempestade, o meu barco ameaça arrebentar. Jesus está aí contigo. Jesus está aí contigo, não temas, o Senhor está aí contigo. Pastor, a coisa está feia, o sapato apertou, a situação ficou adversa por demais. Creia, Deus é aquele que luta pela sua vida, pelas suas causas. Você não está desamparado. O mesmo salmista que afirma categoricamente no Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo. Ele coloca uma vírgula e encerra a sua mensagem dizendo: mas o Senhor o livra de todas elas. Há livramento para você. Há livramento para a tua vida, há livramento para o teu casamento, há livramento para a tua história, há livramento para você. Tendo dito isso, quero refletir com você sobre a possibilidade gloriosa da vitória. A vida é dura, a vida é um campo de dor, é um lugar minado, é verdade. Mas existe uma possibilidade gloriosa da vitória em Deus. E aqui eu quero falar sobre posicionamento. É aqui que nasce um provocador de milagres. É aqui que nasce alguém que vai, de forma atrevida, mediante a fé, preparar as condições espirituais para a manifestação do extraordinário. A escolha de reagir e superar, de transpor as barreiras que se levantam em meio à nossa trajetória. Diante de um nome que pronunciava dor, diante de uma vida que começava sob o estigma do sofrimento, Jabes tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, uma pessoa cabisbaixa, frustrada, uma pessoa temerosa, rancorosa, queixosa. Esse homem tinha tudo para ser um prisioneiro da tristeza, um prisioneiro do seu passado, refém da autocomiseração, com baixa autoestima, vivendo aquela síndrome do patinho feio. Coitado de mim, nasci em um momento tão difícil, meu nome prenuncia algo doloroso. Nasci em uma família simples, vivendo um profundo drama. Coitado de mim. Quantas pessoas, quantas não estão nessa condição? Não estão presas ao vitimismo,
O que eu estou vivendo agora é por conta da minha história, por conta do meu passado, da minha origem. Eu nasci numa família simples, numa casa simples. Meu pai era pobre, não me deu condições, não me deu grandes privilégios, ele não tinha recursos. Então é por causa dessa história que eu estou aqui vivendo como um pobre coitado. Quantas pessoas nunca assumem a responsabilidade, nunca tomam uma posição, nunca reagem diante da adversidade, mas ficam colocando a culpa na política, na economia. Eu estou assim por causa do governo atual, não estou bem por causa da economia atual. Eu disse, eu falei, esse governo não é um governo do progresso. Faz o L. Está tudo difícil agora, inflação crescendo, impostos e tantos impostos. Está difícil assim por causa do meu patrão. Um homem exigente demais, criterioso demais. Eu estou vivendo esse ministério por causa do meu pastor. O meu pastor é culpado. Eu estou nessa situação por causa desta mulher, desta esposa, que não é uma visionária, que não sonha comigo. Eu estou comigo assim, eu estou vivendo esta situação limitada por causa deste homem, por causa deste marido que não tem iniciativa, que não tem uma postura. Eu estou vivendo esse lugar, nesse lugarzinho medíocre, por causa disso, daquilo outro e daquilo outro. Reclama do salário, reclama da empresa, reclama do país, reclama da igreja, sempre se vitimizando, nunca assume a responsabilidade. Mas Jabes fez diferente. Ele chamou a responsabilidade para si, posicionou-se diante do Senhor e provocou o seu milagre. Diante do sofrimento inevitável da vida, ele tinha duas opções claras. Ou ele aceitava passivamente aquela situação penosa, dolorosa, curvando-se a um destino ruim, de sofrimento que lhe foi imposto. Ou em segundo lugar, ele reagia, se posicionava para superar com ousadia. Ele escolheu reagir, e ele reagiu da melhor forma. Ele não reagiu com reclamações, com bravatas, com queixas. Ele não reagiu com revoltas, culpando a sua mãe, amaldiçoando o dia que nasceu. Mas ele reagiu com fé. Ele reagiu com piedade. Ele reagiu com oração. Ele buscou o Deus dos céus. E muitas pessoas, meus irmãos, mesmo vivendo diante de uma situação tão triste, não conseguem se posicionar mediante a sua fé. Cruzam os braços e aceitam a marcha, a decretação do fracasso em suas vidas. A vida é assim mesmo. Meu filho está nas drogas porque, meu Deus, é assim mesmo. A vida é dura, é difícil, é assim mesmo. Irmão, a vida é dura, é difícil, mas existe uma possibilidade gloriosa da vitória. Levante-se, reaja, se coloque na presença de Deus, entre na brecha, levante pela madrugada, dobre o seu joelho, proclame o jejum, arrependa-se, converta-se de todo o seu coração, caminhe para a obra de Deus, celebre a comunhão, celebre ofertas, celebre dízimos, haja com fé, e o céu responderá com milagres. Reaja, levante-se. Não entregue-se, não se curve, não se entregue ao pessimismo, não se entregue à inércia. A sua história não vai terminar assim. Jabes nos ensina que em Cristo podemos provocar milagres. Atitudes de fé são atitudes de resistência ao fatalismo, irmãos. Mesmo em meio a uma doença, mesmo em meio a uma crise severa, não se entregue. Vá até as últimas consequências em termos de busca espiritual. Declare guerra, declare batalha contra o mal.
contra a enfermidade. Pastor, mas e se Deus não quiser curar? Pastor, e se Deus não quiser? Essa é uma questão que está em órbita da sua soberania. Aquilo que me cabe, eu vou fazer. Aquilo que eu posso fazer, eu vou realizar. Aquilo que eu posso operar, eu vou operar. Eu vou me levantar, eu vou clamar, eu vou jejuar, eu vou interceder pela minha casa, eu vou ser o sacerdote do meu lar, eu vou suplicar por esta situação, eu vou fazer o possível, aquilo que está ao meu alcance, eu vou lutar. E Deus poderá sim responder à sua reação. A maioria dos milagres que nós temos na Bíblia foram provocados. A maioria dos milagres que temos na Bíblia foram provocados. A mulher do fluxo de sangue saiu de casa, foi até Jesus e pela fé tocou na orla dos seus mantos e recebeu a cura. O cego Bartimeu, ao perceber que Jesus passava por ali, começou a gritar e importunar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. As pessoas, ao invés de incentivá-lo e pegaram e levaram até Jesus, diziam: cala-te, para com isso, o mestre não vai te atender. E ele gritava ainda mais: Jesus, Jesus, Jesus. A maioria dos milagres que Jesus operou, os evangelhos nos trazem cerca de 40 deles, a maioria foram de pessoas provocando, indo atrás de Jesus. Israel encurralado, Egito, Faraó vinha com toda a sua aparelha de guerra, com todo o seu arsenal de guerra, os instrumentos pesados, bélicos, para capturar Israel, resgatar Israel à escravidão novamente. Israel cercado por montanhas, um mar à sua frente. Olharam para Moisés, começaram a reclamar: nós falamos para você, Moisés, que não era uma boa ideia. Melhor seríamos morrer lá do que aqui. E aí Moisés olha para Deus, e o Senhor olha para Moisés e diz: Moisés, o que é que você tem nas suas mãos? Você se esqueceu? Eu já te outorguei a autoridade, Moisés. Fere o mar, diga ao povo que marche. É hora de ação, Moisés. Por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Igreja tem, é tempo de ação, é tempo de provocar milagres. É tempo de descruzar os braços. É tempo de sacudir esse cobertor espiritual e se colocar em pé. É tempo de se posicionar. É tempo de ser um provocador de milagres. Olhe para o teu irmão, olhe para a tua irmã e diga: é tempo de ser um provocador de milagres. Ei, eu esperava mais fé nessa fala. Diga com mais ousadia: é tempo de ser um provocador de milagres. Oh, aleluia. Jabes se tornou mais lustre, mais nobre do que seus irmãos. Não porque era mais famoso, não porque era mais rico, mais culto, porque tinha mais influência em termos de poder humano em seu tempo, em sua época. Não, ele se tornou mais ilustre devido à natureza da sua reação diante dos problemas. A reação de Jabes tem uma resposta direta à situação espiritual. Ele não se conformou com aquele tipo de carimbo para um futuro de dor, mas buscou uma nova identidade em Deus. Eu tenho aqui uma fala de uma missionária muito celebrada, Amy Carmichael, missionária na Índia que enfrentou inúmeros desafios e que vivia adversidades constantes. Ela disse assim: é na hora da prova que a força da alma se revela. É na hora da prova que a força da alma se revela. É na dificuldade, é na bigorna da forja que se descobre do que você é feito, do que nós somos feitos. Porque tem pessoas que na hora da dor e do sofrimento abandonam a fé, entram numa crise de fé, deixam de orar, deixam de buscar a Deus, quando na verdade, aí deveria se mostrar com maior intensidade na presença de Deus.
Existem pessoas que na hora da luta se mostram fracos, e então é que a sua força é pequena. Se no dia da angústia te mostrares fracos, é que então a tua força é pequena, diz a Bíblia. Está doendo, está sangrando, te fortalece na oração. Está difícil de caminhar para a casa de Deus e dar glória a Deus diante das lutas, glorifica com mais intensidade. Porque quando tudo conspira contra você, o céu está olhando para o que de fato você tem a apresentar. Abacuque disse: ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, ainda que a terra se mude, eu contudo me alegrarei no Deus da minha salvação. A nossa fé independe das circunstâncias. Com saúde no corpo, dinheiro no bolso, as circunstâncias favoráveis, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. E na luta, e na prova, e na tormenta, e na doença, glória a Deus. Deus é bom. Quem lembra de Jó? Em meio às cinzas, leprosento, sua carne podre, em luto porque perdeu todos os seus filhos de uma única vez, se coçando com um pedaço de telha, de caco, de barro. A sua mulher chegou para ele, olhando naquele estado deplorável, decadente, exalando o mau cheiro de uma carne podre. Um homem rico, agora em miséria, em meio às cinzas. Ela diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó, doente, em luto, sem nada, a bancarrota, veio a falência total. Olhou para ela e disse: como uma louca tu falas, mulher. Deus deu, Ele também tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Vai passando pela prova, mas vai dando glória a Deus. Vai passando pela enfermidade, mas vai dando glória a Deus. E sabe de uma coisa, irmão? É na prova que o nosso glória a Deus é mais gostoso. É na luta que o nosso louvor, ele exala do fundo do coração. É na luta que as nossas orações se tornam melhores, mais intensas, mais dramáticas na presença do Senhor. Ah, se não fossem as lutas na nossa vida, Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro disse: que importa que herdemos, que conquistemos o reino dos céus, mediante as tribulações. Tribulações curam a nossa alma, tribulações promovem a nossa fé, tribulações edificam a nossa vida com Deus. A vitória de Jabes foi uma vitória do seu espírito contra as circunstâncias da terra. E então eu quero entrar aqui na estratégia fabulosa do vencedor. Jabes sabia o que era a oração. Ele se utiliza dessa prática espiritual e de uma forma intrépida e ousada. Ele não era apenas um homem nobre, influente, ele era um homem espiritual que sabia orar. E ele explora a oração como um instrumento estratégico. Ele usa a oração de forma estratégica e ousada. E a sua oração concisa e poderosa, irmãos, nos revela aqui 4 pilares de uma fé vitoriosa. A oração de Jabes nos apresenta 4 pilares de uma fé vitoriosa. Esta oração não é uma fórmula mágica. Não significa que você, ao repetir esta oração, você vai receber o que ele recebeu. Esta oração aqui para nós é uma inspiração. E eu quero aqui tratar desses 4 pilares fundamentais desta fé arrojada, desta fé vitoriosa. Em primeiro lugar, a primeira coluna desta fé vitoriosa, Jabes ora pedindo a bênção de Deus. Ó, tomara que me abençoes deveras, que o Senhor me abençoe
muitíssimo. O seu primeiro pedido aqui foi pela bênção de Deus. O que Jabes espera, o que Jabes está precisando, não são de meros favores humanos, não são de conexões estratégicas, não são de determinadas portas que os homens lhe podem abrir. O que Jabes precisa é da bênção de Deus, é daquilo que provém do alto, é da bênção soberana do Senhor. E alguém pode dizer assim: ah, pastor, esta é a oração mais fácil de se fazer. Esta oração é simples, eu faço. Senhor, me abençoe. Senhor, abençoe eu, a minha família, abençoe meu trabalho. Essa é a oração mais simples, pastor. Se é um pilar fundamental de uma fé vitoriosa, eu estou ok, porque pedir para Deus a bênção é a coisa mais fácil. Amém? Pois é. Pode ser que o conceito que você tenha de bênção não seja o mesmo conceito de bênção que Jabes apresenta em sua oração. Há uma possibilidade de Jabes apresentar esta palavra diante de Deus com um conceito comum daquela época a respeito de bênção. É interessante perceber que na cultura judaica, toda vez que se usava a expressão bênção ou abençoar, trazia-se à memória a história do patriarca Jacó. Porque no Antigo Testamento não há maior referência de um homem sendo abençoado por Deus do que ele, Jacó. No Antigo Testamento é a maior referência de um ser humano sendo abençoado por Deus. Sempre que Deus se apresentava na antiga aliança, ele dizia ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Essa era a identidade de Deus na antiga aliança. Em muitas teofanias, em muitas manifestações, Deus dizia: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ao dizer que era o Deus de Abraão, ele estava enfatizando: eu sou o Deus da aliança. Ao dizer que era o Deus de Isaac, ele estava enfatizando: eu sou o Deus da promessa. Ao dizer que era o Deus de Jacó, ele estava enfatizando: eu sou o Deus da bênção que transforma destinos. Porque Deus abençoou Jacó de tal maneira que mesmo o seu nome, que significava aquele que agarra, foi mudado para Israel, que significa aquele que é príncipe, ou aquele que prevalece com Deus, ou príncipe de Deus. Portanto, Jacó, maior do que qualquer outra pessoa, é símbolo da bênção de Deus na vida humana. E é possível que quando Jabes manifesta em sua oração a expressão bênção, ele esteja evocando a bênção que transforma destinos e muda caráter. Porque como Jacó, ele precisava de uma mudança na sua identidade. E ele estava com Deus. Perceba que a oração de Jabes aqui não pode ser compreendida como a oração de um único dia, de um único momento, de uma subida no monte, uma oferta diante do altar. Ele faz uma oração e Deus responde. Perceba que nós estamos diante de uma síntese de uma história, uma biografia. A oração aqui é a oração de uma vida, é a oração de uma história. Jabes era o homem conhecido por estar com Deus em 4 pontos principais. Em um uso estratégico da oração, ele dizia em primeiro lugar: eu peço que me abençoes muitíssimo, ó Senhor. Jabes entendia que o que ele mais precisava, só Deus poderia outorgar. Só Deus poderia lhe dar uma bênção abundante, completa, plena,
se me abençoares muitíssimo, ou deveras. Ele queria ser marcado por uma bênção exuberante. Não era uma bênção de canequinha, de pouquinho em pouquinho, de migalha em migalha, mas de modo completo, abundante, exuberante. E a Bíblia nos assegura em Provérbios capítulo 10, versículo 22, a bênção do Senhor é que verdadeiramente enriquece e não traz consigo dores. Muitas vezes nós associamos a bênção a termos materiais, financeiros, a questões patrimoniais, a recursos financeiros, mas é importante entendermos que a bênção de Deus vai muito além disso tudo. É uma bênção que não se mistura com a amargura, com a ansiedade ou sofrimento que muitas vezes as riquezas deste mundo trazem consigo para o coração humano. Quantos e quantos não estão por detrás de grandes muros altos, em condomínios fechados, homens com grandes recursos, mas com o coração apertado, sem paz, sem sono, sem apetite, sem qualidade de vida. Tem tanto, mas na sua alma tem pouco. É pobre na alma, precisa de Jesus. E é por isso que eu sempre digo nesse altar: quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem, não tem nada. E Jabes pede por uma bênção espiritual. Está envolvendo aqui, pastor, o aspecto material? Sim, está, mas não se restringe a isso, é algo muito maior do que isso. E esta oração ecoa com a oração de Davi, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 29, que diz: se pois agora servido de abençoar a casa do teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Coisas materiais não satisfazem, apenas o dinheiro não satisfaz, as conexões estratégicas não satisfaz, mas a presença, aquilo que vem do alto, preenche e completa o coração humano. Nós precisamos da bênção que nunca diz mais do que promete, que nunca entrega mais ou menos do que pretende. A bênção que não é ilusória, dúbia, efêmera. Esta bênção em cujo favor está a própria vida. A boa dádiva que vem do alto, a herança incorruptível, aquilo que somente Deus pode outorgar, é aquilo que a minha alma e a tua alma precisa. E Paulo em Efésios capítulo 1 nos diz que Deus em Cristo Jesus nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Você é abençoado, meu irmão. Eu quero declarar aqui um novo tempo na sua vida, um novo tempo na sua história. A bênção do Senhor está sobre ti. Aleluia, aleluia. Quem quer bênção aqui essa noite? Quem quer bênção aqui essa noite? Você vai levar algo especial para casa essa noite. Como autoridade espiritual constituída sobre esta casa, como ministro do evangelho levantado perante esta casa, eu ministro a bênção do Senhor sobre a tua vida. Aquilo que o homem não pode fazer por ti, aquilo que conexões estratégicas não podem te favorecer, o céu te dará. E quando o céu abençoa, não tem homem, não tem demônio que pode tocar naquilo que Deus te entrega. Quando Deus resolve abençoar, Ele não erra de endereço, Ele não erra de nome. Receba esta bênção em nome de Jesus Cristo. Se prepare para um tempo de abundância, florescimento e frutificação. Diga comigo: 2025 é ano de frutificação. Frutificação no ministério, frutificação na família, frutificação no casamento, frutificação no trabalho, frutificação na empresa, frutificação na vida espiritual, frutificação em todas as áreas da sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus.
Jabes prossegue na sua ousadia, e a segunda coisa que ele pede na sua oração é por crescimento diante de Deus. Ele disse: alargares as minhas fronteiras. Irmão, que homem ousado, que homem visionário. Mais uma vez, eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos: Jabes nos mostra que oração tem tamanho. A oração que ele faz é grande. Que oração! Se alargares as minhas fronteiras. Ele não queria apenas manter o que já tinha. Ele era um homem inconformado, no bom sentido do termo, da palavra. Ele queria ampliar os horizontes. Ele buscava romper fronteiras. Ele queria pisar em novas geografias, acessar novos níveis, patamares, tanto espirituais. Pense em todas as áreas. Esse homem orou a Deus, e a sua oração, escute bem, essa oração não foi movida apenas por uma questão egocêntrica, mesquinha. Não foi uma oração feita por um coração vaidoso, porque se assim fosse, Deus não teria respondido. Tiago nos ensina em sua epístola, capítulo 4: orais e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastardes em vossos próprios deleites e prazeres. Se o texto finaliza dizendo que Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido, significa que a motivação deste homem não era apenas para usufruir de forma egoísta daquilo que estava pedindo. Jabes pede com uma convicção e com uma motivação correta. A sua oração está alinhada à vontade de Deus, porque Deus lhe responde. Deus não é menino para abençoar alguém que pede algo apenas para o envaidecimento do seu nome. Se Deus respondeu, foi porque a motivação do seu pedido era nobre, era espiritual. E ele busca romper fronteiras. Ele pediu ao Senhor: retire do meu caminho tudo aquilo que representa bloqueio, obstáculo, trava. Jabes sobe no ombro dos gigantes. Ele tem visão de farol alto. Ele quer mais espaço, mais influência, mais oportunidade. Para que tudo isso? Para ser canal de bênção para outras pessoas. A única menção bíblica do nome de Jabes, fora desses 2 versículos, é acerca de uma cidade com esse nome, a cidade de Jabes. E alguns entendem que esta cidade é a cidade que esse Jabes aqui, do capítulo 4 de 1 Crônicas, versículo 9 e 10, construiu. Se realmente for, fica claro que o seu pedido não era apenas para ele, mas para aqueles que estavam ao seu redor. Jabes tinha a finalidade de ser bênção para outras pessoas. Meus irmãos, há um grande homem de Deus que entregou a sua vida na obra missionária, chamado William Carey. E ele reflete a visão missionária de muitos grandes homens de Deus. E ele nos ensina que nesse aspecto do reino, nós precisamos pedir coisas grandes. Pai das missões modernas, certa vez disse: espere grandes coisas de Deus. Tente grandes coisas para Deus. Por quê? Porque Deus é grande. Eu não posso ter uma visão pequena. Eu não posso ter uma visão medíocre. Eu não posso ser pigmeu quando o assunto é reino de Deus. Eu preciso ter uma visão ousada, intrépida, aguerrida. Eu preciso pensar grande quando o assunto é salvação de almas. Quando o assunto é levar a boa semente, é levar a palavra de esperança, as boas novas de salvação, eu preciso pensar grande, porque eu sirvo a um Deus grande. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, eu não posso pensar menos do que isso. Eu tenho que pensar em termos de mundo, eu penso em termos de nações, eu penso em termos de territórios estrangeiros. Amém, você é uma esperança para as nações.
Eu quero inspirar você, amigo, que costuma amar a pregação, que compartilha o evangelho. Pense grande para o seu ministério. Você que costuma amar a pregação do evangelho, pense grande quando o assunto é pregar o evangelho. Você que ama o louvor, ministrar através das canções, pense grande através do ministério de louvor, porque o Deus que você serve é grande, não é pequeno. E como Jabes pediu: alargue as minhas fronteiras, eu vou interceder para que Ele nos dê novos horizontes em nome de Jesus. Essa é a mentalidade. Esta é a mentalidade. Você, irmão empreendedor, você que é um servo de Deus, temente a Deus, e que empreende mediante os princípios do reino de Deus, que possui um coração generoso, liberal para com a obra de Deus, pense grande, porque o Deus que você serve é um Deus grande. Quantos e quantos empreendedores não romperam em sucesso e reconhecimento social a partir do momento em que eles começaram a aprender baseado em princípios do reino de Deus? O que Deus tem para a sua vida é extraordinário. Ei, é tempo de fé e milagres da sua empresa. Eu estou sentindo uma autoridade tão poderosa que essa. Aleluia, aleluia. O terceiro ponto da sua oração, Jabes pede pela presença de Deus. Ele pede pela mão do Senhor. Ele diz: que a tua mão esteja comigo, Senhor. Ele continua a sua oração de forma humilde, revelando uma maturidade, uma consciência bíblica e espiritual. Ele diz: eu preciso da tua presença. Mais importante do que as bênçãos é o abençoador. Mais importante do que as dádivas é aquele que é doador. Infinitamente mais importante é o Senhor. Agostinho de Hipona disse que é preferível escolher as bênçãos do que o abençoador. Porém, longe de nós, porque do que nos vale as promessas, as conquistas, as bênçãos, se nós não estivermos com a presença, se nós não tivermos em nossa vida a presença do Senhor. Êxodo capítulo 33, não tem como não lembrar desse tempo, dessa passagem bíblica, quando Moisés ouve do Senhor a seguinte palavra: Moisés, levanta acampamento, marcha rumo à terra prometida, porque eu vou escalar um anjo que vai à sua frente, e vocês vão romper e conquistar a terra prometida. E aí Moisés olha para Deus e diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés entendeu que a terra prometida, a terra da liberdade, a terra que mana leite e mel, não terá significado algum se a presença não estiver conosco. Do que me vale o Éden se tu não estás lá? Do que me vale a terra prometida que mana leite e mel se o Senhor não estiver presente? Do que me vale as bênçãos, conquistas, poderes, influências se o Senhor não estiver comigo? A tua presença é insubstituível. Jabes diz: eu peço a tua bênção e a bênção plena. Eu peço que amplies os meus horizontes. Mais um detalhe, Senhor: se a tua presença não estiver comigo, se a tua boa mão não estiver comigo, de nada me valerá todas estas coisas. Não há outro, não há outra rocha, não há outra porta, não há outro Salvador, só Ele, só Ele, só Ele, só Ele. A presença de anjo é importante, mas a dele é insubstituível.
A presença de anjo vale, mas a dele é crucial. A presença de anjo é uma vantagem, mas a dele é garantia de vitória. Se não fores, se ele não estiver com você, não ouse levantar o pé e dar um passo à frente. Se ele não estiver com você, não ouse levantar acampamento, remover a estaca, embrulhar a tenda. Se ele não estiver com você, não se mexa, não se mova, não saia do lugar, porque ele, por causa dele, por ele, são todas as coisas. Ele é tudo, ele é tudo, ele é tudo, ele é tudo. Do que nos vale a técnica, a performance do altar, toda a estrutura, se a tua presença não estiver conosco. Aleluia. Algumas igrejas avançam, mas sem a presença. Alguns ministérios avançam, mas sem a presença. Contudo você, nós não queremos, nos recusamos, somos obstinados quanto a isso, não negociamos este valor. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair, não me faça marchar, não me faça andar. Não há progresso, não há evolução, não há crescimento efetivo sem a tua presença. A presença dele está aí, a presença dele está aí, a presença dele está aí, a presença dele está aí. E eu vos digo que a presença dele está aqui, está aqui, está aqui. Jabes orou dizendo: eu quero bênção, eu quero provisão e fronteiras alargadas, mas eu não negocio uma coisa: se a tua presença não estiver comigo. Aleluia, aleluia. Mais do que isso, Jabes encerra sua oração dizendo: e se me preservares do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. É assim que ele conclui a sua oração, reconhecendo que a vida está cercada de perigos. Há perigos à nossa espreita. Eu fico olhando para esse homem com uma consciência espiritual tão esclarecida, porque quando Jabes pede proteção do mal, ele não pede proteção do mal circunstancial, ele pede a proteção do mal espiritual. É interessante, nos termos originais hebraicos, e eu não vou saber aqui pronunciar exatamente esta expressão, mas ela nos revela uma presença na oração dele sobre o mal, uma presença espiritual. Nesse caso, uma presença de oposição, a malignidade tem uma realidade espiritual que conspira contra a vida do homem, no caso a vida dele, a vida de Jabes. E Jabes reconhece que a caminhada da vida, a jornada da vida está cheia de perigos, ciladas, arapucas, armadilhas montadas de forma sagaz pelo inimigo de nossas almas. O mundo é uma fonte de males, de aflições, de dores, e ele busca proteção contra esse mal em sua plenitude, em sua totalidade, tanto o mal moral quanto o mal no aspecto espiritual, principalmente esse espiritual. E aqui, meus irmãos, há uma distinção crucial, porque uma coisa é eu e você sermos atacados pelo diabo, nós somos. Outra coisa é sermos vitimados do diabo. Uma coisa é ser afrontado pelo inimigo, outra coisa é ser tombado por ele. O que Jabes pede é proteção contra o mal, no sentido da consumação de um escândalo, de uma queda, de um erro moral e espiritual. E sabe, irmãos,
Efésios capítulo 6, versículo 12, nos apresenta a dura realidade de uma batalha espiritual. Todos nós somos atacados, somos alvejados, no sentido de estar na mira do inimigo, com dardos inflamados, e precisamos de blindagem, de proteção, para não cairmos em vergonha. Sabe qual é o desejo do diabo? Arrastar o teu nome na lama, destruir a tua honra, acabar com a tua casa, com a tua família, com os teus negócios. O intuito do maligno é destruir a sua vida. E Jesus nos ensina a fazer esta mesma oração que Jabes faz em Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Enquanto você está aqui na igreja, louvando, adorando, sendo edificado, existe lá fora um movimento adverso, estudando cada passo, cada movimento seu, tramando, elaborando ciladas ardilosas, armadilhas, com muita sagacidade, porque quando o assunto é destruir crente, o diabo não brinca. Quando o assunto é destruir a sua vida, Satanás não brinca, irmão. Ele não tem tempo de férias, tempo de descanso, tempo de almoço. Ele não está trabalhando nos que já são dele, ele está trabalhando para destruir a mim e a você. Satanás colocou um alvo nas minhas costas e nas suas costas, e ele não vai descansar enquanto não ver o seu plano macabro executado. Mas eu quero liberar uma palavra na sua vida essa noite. Nenhuma ferramenta, nenhuma arma, nenhum instrumento preparado contra ti prosperará. Todo o intento de Satanás contra o teu casamento, contra os teus filhos, contra as tuas finanças, contra a tua honra, não prosperará. Toda palavra de maldição, toda sentença contrária é anulada em nome de Jesus. Eu declaro a proteção, eu declaro o livramento, eu declaro a provisão de Deus em tua vida, em nome de Jesus. Se você recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus. E esta biografia tão breve se encerra dizendo: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Irmãos, não há melhor definição de sucesso do que essa. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Deus ouve, Deus responde. Oração não é monólogo, oração é diálogo. Oração tem tamanho, e todo homem não pode viver acima do nível de sua comunhão com Deus. Charles Spurgeon disse: se o homem for fraco em sua comunhão com Deus, ele será fraco em todas as áreas da sua vida. Cultive intimidade com o Senhor, a resposta virá ao teu encontro. A resposta de Deus nesta noite, amém? Amém.